vamos conversar com o economista e doutor em economia, Otílio Rodrigues. Como o fenômeno corrupção afeta, estou olhando aqui para pegar um gancho, afeta as vidas de todos nós, especialmente do cidadão mais simples, aquele que depende muito de um Estado organizado? Bom, Erivan, nós temos muitos problemas, né? O Brasil, a gente sabe, é um país, é uma grande nação, entre territorialmente, potencialmente, economicamente, porém nós temos grandes problemas, né? Se tivesse que listar assim os maiores problemas da nação e fazer uma hierarquização, eu diria, nós temos o problema grave da educação, talvez seja a causa maior de todos os outros problemas que nós vivemos. Nós temos o problema da desigualdade de renda, que é gritante, né, que também uma coisa está ligada à outra. Nós temos o problema da segurança pública, né, que hoje a gente vive uma situação de instabilidade no país inteiro, não se tem mais segurança. E eu listaria também essa questão da corrupção, talvez seja um dos problemas mais graves, né? Porque a questão é que a corrupção, diferente da segurança pública, né? Diferente do desemprego, da desigualdade de renda, a corrupção ela não grita, a corrupção ela não aparece, a corrupção ela não cobra o preço explícito, imediato, né? Então, o que nós sofremos, o que o cidadão comum sofre em decorrência, consequência da corrupção, seus efeitos deletérios não aparecem assim de imediato, não é uma conexão direta entre causa e consequência, né? Mas olha, o grande problema é que, já que nós somos um país onde existe uma grande maioria da população que vive em situação de pobreza, de miséria absoluta, o problema é que a corrupção, ela suga os recursos essenciais dessa sociedade, né, e transfere para as mãos de poucos. Então, se houvesse uma consciência cívica, se o cidadão tivesse a informação, a educação e consciência dos verdadeiros problemas, nós estaríamos nas ruas gritando. Então, o que essa pesquisa que a ONG da Transparência Internacional é uma pesquisa feita no mundo inteiro, né, e anualmente, e o que ela traz, esses resultados do ano de 2023, apenas confirma uma percepção, né? Porque é o seguinte, como que se mede esse ranking da corrupção? O corrupto, ele não anuncia, não explicita, não mostra o seu comportamento corrupto. Então fica muito difícil de se avaliar, de se medir a corrupção. O que a ONG faz, a Transparência Internacional faz, é a percepção do cidadão sobre a corrupção. Para a gente ter uma ideia, dos 180 países que são pesquisados, né, nós estamos numa escala de 0 a 100, né, nós estamos no número 43. Só para a gente se posicionar, os países onde tem a menor percepção de corrupção, como, por exemplo, o primeiro país do mundo é a Dinamarca, né, tem um número de 90, né? A Finlândia, 87, né? A Nova Zelândia, 85, depois vem Noruega e Singapura. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, lá no fim da fila está a Somália com 11 nessa escala de 0 a 100, né? A Venezuela é o segundo pior do mundo, com um número de 13, a Síria 13, Sudão 13, Iêmen 16. Essa é a percepção do cidadão sobre o que ele vê, o que ele observa, né? Sobre o comportamento corrupto, né? Então, é triste, é trágico, é uma tragédia, porque as nações, se você olhar o mapa, Erivan, a Folha de São Paulo publicou um mapa desse IPC, que é chamado Índice de Percepção de Corrupção, e aí você observa o seguinte, dá para a gente correlacionar corrupção e subdesenvolvimento. Os países que têm os melhores índices, quais são? São os países da Península Nórdica, ali Europa Ocidental, América do Norte, e ali a Austrália, a Nova Zelândia. Fica claramente estabelecido uma correlação entre corrupção e subdesenvolvimento. Então, isso é triste, né? Porque os países, quando você vê os países mais corruptos, estão na África, na Ásia e na América Latina, que são onde estão os países menos desenvolvidos.
E a gente paga um preço muito caro por isso, né? Porque a corrupção subtrai recursos vitais que poderiam ir para educação, para a saúde, para a segurança pública, e eles são transferidos na surdina, sem que os mecanismos sociais consigam captar esses recursos que poderiam estar minimizando a dor, o sofrimento, a miséria do povo, está indo para as mãos de poucos. Então, é uma tragédia nacional. Nós deveríamos ser muito mais vigilantes, né, sobre essa questão da corrupção no Brasil. Quais os impactos da corrupção na economia? A economia é a ciência que trata da escassez, né? A definição de economia é o seguinte: nós temos desejos e necessidades ilimitadas, o ser humano, a natureza humana, porém, os recursos são limitados, né? E aí, por isso, a gente tem que administrar esse conflito, né? Então, no Brasil, o que ocorre é o seguinte: como os recursos são limitados, se está havendo uma gestão indevida, e é isso que se critica, porque uma das causas da corrupção é esse excesso, esse papel hegemônico do Estado na economia, né? O Estado se coloca como o todo-poderoso que faz as distribuições. E aí o que se vê é que esse Estado, né, ele manipula ao sabor dos interesses pessoais, paroquiais e tudo mais. Quais são as consequências disso para o cidadão comum? Na economia, né, o empresário sabe que em qualquer projeto de investimento que ele tem que fazer, provisionar uma parte dos recursos para poder tirar licenças, né, para poder superar os entraves e a burocracia pública, onde as autorizações só acontecem se der uma propina, né? Então, para você tirar lá todos os certificados e autorizações do setor público para viabilizar o investimento. Então, você sabe que em qualquer projeto de investimento, né, há um encarecimento do preço, né? Então, essa é uma das consequências para o cidadão comum. Os preços de produtos e serviços se tornam mais caros, porque o empresário só sobrevive se tiver lucro. E para ele ter lucro, ele tem que vender o preço do produto ou do serviço dele por um valor que supere os custos. Agora, se esse custo for inflado artificialmente por questões de custos para cobrir a corrupção de agentes públicos, o cidadão comum ele sofre as consequências da corrupção de duas maneiras. Primeiro, é que recursos essenciais do poder público estão sendo subtraídos e poderiam, no orçamento federal, ser destinados às questões prioritárias. E o segundo ponto é que o preço de produtos e serviços se tornam mais caros porque a classe empresarial tem que cobrir os custos e, nesses custos, ele tem que pagar essa parte da corrupção. Porque, de um modo quase que generalizado, qualquer serviço público que se necessite no Brasil, ele só funciona, na maior parte dos casos, se soltar uma propina para o agente público, né? É normalmente assim. Isso encarece a vida, encarece o preço dos produtos e serviços, e aí a sociedade paga um preço muito alto por isso. Esse que é o problema principal da corrupção. Porque o Brasil é tido, inclusive, no mundo como um país corrupto? Quais as causas? Bom, primeiro, que não é somente uma percepção, é um fato, né? Quem vive no Brasil e os estrangeiros, quando vêm ao Brasil, eles percebem isso, né? Então, por exemplo, desde o guarda, se você cometeu algum problema, algum deslize, um desvio, algum ato, o guarda, ao invés de educar, de ensinar, ele te multa, mas com o objetivo de cobrar, de depois livrar, de você dar uma propina. Todos os cidadãos enfrentam isso diariamente, né? Então é uma percepção de fato que está no cotidiano, desde o guarda, o agente público, o funcionário da justiça. Agora, as causas disso. Claro que esse é um tema complexo e não é uma resposta simples, mas pelo que os estudiosos falam, porque o mau-caratismo, o distúrbio de caráter, de conduta, é universal, existe no mundo inteiro, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. A diferença é que lá, quando alguém é
assim, cai em algum deslize, algum desvio de conduta, ele é punido severamente, né? A corrupção é punida com severidade. No Brasil, você tem a percepção de que os ricos nunca vão para a cadeia, né? E as causas disso estão numa herança patrimonialista, entre outras causas, né? A nossa herança lusitana, né? Que confundia o Estado com o público e o privado. Então, as pessoas que compunham o quadro estatal, os funcionários, e lá mesmo, no início, né, das capitanias hereditárias. Então, foi doado aqui porções enormes de terras, como se fosse confundindo o público e o privado. Então, nós temos essa herança patrimonialista que vem de muitos anos e explica um pouco esse comportamento, e as pessoas passam a achar que isso é normal, né? Que é habitual, que é tranquilo. Esse é um problema. Outra questão, outra das causas da corrupção no Brasil é a falha do sistema judiciário em penalizar, em punir os transgressores, né? E aí, é claro, é um estímulo, porque o bandido, o político, seja lá quem for, o empresário, tem corrupção em todas as áreas, quando ele sabe que não vai ser punido, né? Então, é um estímulo, é um incentivo à prática de delitos, né? Então, um sistema judiciário deficiente é outra causa da corrupção, né? Porque é um estímulo, é um incentivo. E eu listaria ainda como causa da corrupção a educação deficiente, né? Nós temos uma educação pobre, né? Que não dá ao cidadão noções de cidadania, de conhecimentos do que é a vida na polis, a vida na cidade, a vida política, a inter-relação entre as pessoas, né? Então, e tudo isso somado junto, cria essa condição que a gente vê, essa percepção de que o Brasil é um país corrupto. E nós estamos, é muito feio, né? É miserável. A gente entre 180 países, uma das 10 maiores economias do mundo, o 5º maior país em extensão territorial, e se classificar em 104º lugar no ranking da corrupção, é uma tragédia, é lamentável, é triste, né? Mas é isso, é a realidade.